Olá, queridos, muito bom estar com você aqui em mais um programa Cabeça para Cima. Eu sempre falo isso porque é verdade, um momento super especial, super gostoso, em que a gente pode estar junto. Eu posso entrar na sua casa e conversar com você sobre temas relevantes e que fazem diferença no nosso dia a dia. Muito bom, né? Muito bom saber que o que a gente faz aqui abençoa você aí, na sua casa, onde você estiver. Muitíssimo obrigada por todo o retorno de vocês, pelas informações, pelas mensagens. Elas nos alimentam, nos encorajam e nos dão o rumo certo. É muito bom saber que a gente está aqui abençoando a sua vida, levando o amor de Jesus até você, até o seu coração, até o seu lar e fazendo diferença no seu dia a dia. Por isso, se você quiser ver qualquer tema sendo debatido aqui no Cabeça, pode mandar o tema para a gente, que a gente vai pesquisar, vai buscar pessoas que conheçam o assunto e vai trazer aqui para conversarmos e para que a gente possa refletir sobre ele e continuar abençoando a sua vida e abençoando a nossa vida aqui também. Muitíssimo obrigada também a você, querido semeador de boas novas, que tem feito diferença, que tem acompanhado a gente, tem entendido o nosso desafio de estar no ar 24 horas por dia, levando Jesus, abençoando vidas. E a nossa oração é que o Senhor possa recompensar, recompensar a tua visão, recompensar a tua missão de semear no reino de Deus e ajudar a Boas Novas nessa missão, nesse trabalho missionário de levar o amor de Jesus a todas as criaturas. Graça e paz para todos vocês. Que o Senhor possa manter a sua boa mão sobre a tua vida, enchendo todos vocês de graça e de misericórdia todos os dias. De verdade. Abraço carinhoso para todos vocês que nos acompanham, tá bom? Cabeça para Cima de hoje vai conversar com vocês sobre um tema que ele está aí, polêmico e mexendo muitas vezes até com a sensibilidade de algumas pessoas. O câncer, ele ainda é uma doença misteriosa e que assusta, né? Ninguém gosta de receber um diagnóstico de câncer. E o pior de tudo isso é que o número de ocorrências dessa doença continua crescendo a cada dia. O câncer, por esses motivos que a gente falou, há uma necessidade contínua de que se mantenham estudos e pesquisas para descobrir novos tratamentos. Até hoje, essa doença ela é tratada tradicionalmente através de cirurgias, quimioterapias e também radioterapias. Mas temos uma boa notícia, que mesmo no Brasil surge uma nova esperança, um novo medicamento que vem trazendo com ele a promessa da cura do câncer. Contudo, ele chega envolto em muitas polêmicas mesmo. E no Cabeça para Cima de hoje, a gente vai conversar com você sobre a pílula do câncer, a polêmica pílula do câncer. E queremos entender um pouco mais sobre isso e por que esse assunto tem sido tão polêmico. Começamos com o nosso informativo. Desde que a distribuição foi proibida em 2014, a fosfoetanolamina sintética, conhecida como a pílula do câncer, divide a comunidade médica e as autoridades sanitárias. Em consulta realizada pelo E-Cidadania, um portal de participação pública ligado ao Senado, mais de 6.200 brasileiros disseram ser a favor da liberação do uso e comércio da substância para o câncer. Pouco mais de 160 pessoas afirmaram ser contra o uso. Depois de muita polêmica, em março, o Senado aprovou o projeto de lei sancionado pela presidente afastada Dilma Rousseff para garantir aos pacientes o direito de usar o remédio, mesmo antes de ser registrado e regulamentado pela Anvisa. Mas, recentemente, por 6 votos a 4, o Supremo Tribunal Federal decidiu suspender a lei. No mesmo julgamento, os ministros mantiveram suspensas decisões judiciais que obrigavam o governo a fornecer a substância. Pois é, né? A gente aí, frente a uma doença que traz tanta angústia, muitas vezes, uma doença que é definida como sem cura, mesmo diante aí de casos concretos e comprovados, pelo menos pelas pessoas, né, de cura da própria doença. A gente já tem aí decisões do governo que tiram a pílula do mercado, mas talvez faça sentido. Mas é para isso que a gente está aqui hoje. Cabeça para Cima quer entender essa polêmica sobre a pílula do câncer. Ela realmente garante a cura? Precisamos de mais pesquisas? Precisamos de comprovação do seu resultado?
para nos ajudar nessa reflexão, tenho o prazer de receber aqui no estúdio o Diego Rodrigues. Ele é empresário e é também um ativista em favor da pílula do câncer. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado, Celeste. Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. E o que eu puder ajudar, a informação que eu puder passar, eu vou poder estar ajudando vocês aqui nessa busca por uma nova esperança. Bacana, bacana, né? Necessária, né? Absolutamente necessária. Também conosco, completando o nosso time de hoje, o Daniel Macedo. Daniel é defensor público federal e também uma alegria, um prazer tê-lo aqui com a gente. Prazer nosso, representando a Defensoria Pública da União, para trazermos aí novos esclarecimentos sobre essa questão tão polêmica e que precisa de mais luz sobre esse tema. Verdade, né? Porque assim, a gente imaginar que tem gente com foco aí, né, na busca de novos medicamentos, na busca de solução, na busca da cura do câncer, é efetivamente alentador, né? E muito bacana a gente poder pensar e ver que aqui no Brasil, ou aqui do Brasil, surge essa nova esperança, né? Essa possibilidade de um medicamento que venha responder a essa questão, venha trazer a cura. E a gente quer conversar um pouquinho sobre essa questão. Minha primeira pergunta é, o que que faz você ser um ativista? O que fez eu ser um ativista? Meu pai teve câncer e a medicina o abandonou. Aí ele estava internado no INCA, os médicos se reuniram, tiveram uma equipe médica e deram 5 dias de vida para ele. Com isso, eu não tinha mais o que tentar. Ele não aguentava mais químio, não aguentava mais rádio. E eu não tinha outra saída. Eu não tinha esperar a morte. O médico simplesmente chegou para a gente e aguarde a morte. E buscando essas cápsulas, tentando, eu tinha que tentar alguma coisa, eu não podia ficar parado. E consegui, como doação de uma pessoa que já havia falecido, a fosfetanolamina. Meu pai estava em coma. Então, tem pessoas que podem falar do tipo, pode ser placebo? Efeito placebo não funciona em ratos. Efeito placebo não funciona em crianças e efeito placebo não funciona em uma pessoa em coma. Em 14 dias, nesse período que ele tomou as cápsulas, ele andou novamente, saiu do coma hepático, se alimentava normalmente. Isso me fez... Eu não vou ser hipócrita, eu também não acreditava. Quem lutou desde o início do câncer foi minha irmã, porque quando eu recebi o diagnóstico foi como a senhora falou, é a morte, porque a medicina diz isso para a gente hoje. Então, é isso que me fez lutar pela causa, que eu via, não me contaram e eu não fiquei sabendo, aconteceu comigo. E por isso eu estou nessa luta, pela liberação dessa substância. Verdade. Certamente que aqui a posição do Diego é uma posição assim de muitos brasileiros. Não sei se essa pílula ela já tem ido para fora do Brasil, alguma coisa assim, mas eu vou até me limitar ao Brasil, né? Mas com certeza essa também é a posição de muitos brasileiros, né? Que experimentaram e tiveram sucesso. Por que a gente tem tanta polêmica? É o seguinte, sobre essa questão. A fosfetanolamina, ela foi identificada pela primeira vez na década de 30. O que esses 5 pesquisadores fizeram? Conseguiram sintetizá-la quimicamente, né? Nós estamos falando de ciência. Nós temos aí pesquisadores, quase todos com doutorado pela USP. Nós temos aí o Dr. Gilberto Querizzi, que é um dos 100 maiores pesquisadores do século, pela revista Super Interessante. Nós temos outro químico com 40 anos de experiência, que é o Dr. Salvador. Nós temos um biólogo, um biomédico e um oncologista. E o biomédico hoje, inclusive, está no Instituto Butantan, avança com as pesquisas sobre a fosfetanolamina. A fosfetanolamina, todos nós que estamos aqui no estúdio, e o telespectador também já fez uso, ele é presente no leite materno. Só você jogar no Google agora, você vai verificar a composição do leite materno e lá está a fosfetanolamina. Ela funciona como um marcador tumoral. Então, o Dr. Gilberto, durante 20 anos, ele lutou para que, em busca dos órgãos governamentais, para dar início aos testes clínicos. Os testes clínicos não saem por menos de 32 milhões de reais. Então, eles, todas as vezes que iam no Ministério da Saúde, na Anvisa, na Fiocruz, tomavam cuidado de registrar a sua ida. Se vocês abrirem o site da Anvisa, vocês vão verificar lá que no ano de 2010, ele compareceu perante o diretor-presidente daquela autarquia e solicitou o quê? O início dos testes clínicos. E nada foi feito.
Então, ele começou a distribuir essa substância, diante das grandes evidências sobre essa mesma substância em várias pessoas. Com isso, aí, mais de 5.000 pessoas fizeram uso da fosfetanolamina. E, a partir daí, eclodiu esta situação no país. Tá certo. Eu quero voltar já para essa questão da polêmica, a gente entender um pouco mais das pesquisas. O que é exatamente a pílula do câncer? Ela é esse produto, a fosfetanolamina. Isso. É esse produto? A fosfetanolamina, ela é um marcador natural. Né? A pessoa faz a ingestão da fosfetanolamina, ela vai para o trato digestivo, passa para o fígado, é metabolizada e aí ela vai direto na célula cancerígena, que na sua mitocôndria não funciona. Logo, ela é ativada, o sistema imunológico, já com aquele marcador tumoral, as células sadias visualizam a célula cancerígena e matam essa célula cancerígena por apoptose, é uma morte programada celular. Então, diversamente dos quimioterápicos, né, que acaba com a dignidade da pessoa humana, porque ela mata não só a célula cancerígena, mas a célula sadia. Então, por essa razão, mais de 45.000 pessoas, é o número estimado, buscaram o Poder Judiciário e obtiveram liminar para obtenção dessa substância, que tem um fim terapêutico, sim. E os juízos federais e estaduais tomavam cuidado de exigir, como condição para a manutenção da sua decisão, a juntada de documentação médica que demonstrasse uma melhoria da qualidade de vida. E aí os juízes ficaram espantados com tantos casos de melhoria envolvendo a fosfetanolamina. Diego, seu pai fazia só tratamento convencional, ele chegou a fazer cirurgia? Só os tratamentos convencionais, não chegou a fazer a cirurgia, ele fez só a químio e a rádio. E a senhora tocou num assunto interessante, que são os tratamentos convencionais. Né? E as pessoas que são contra a medicina, que não consegue conhecer a fosfetanolamina porque ela não tem na literatura médica. Então, por isso que foi difícil de você conseguir um oncologista para vir para cá. Existe um estudo publicado, um artigo científico publicado em 2004, com 227 mil pacientes. Eu não estou falando de 1.000 pacientes. 227 mil durante 5 anos. 2% dos pacientes atingiram o resultado esperado. 98% desses pacientes tiveram aceleração do crescimento e morte prematura. Na conclusão desse estudo da quimioterapia, ele ainda informa que, de acordo com o resultado alcançado, se faria urgente o estudo de uma nova droga para o câncer, porque a químio não é a droga que está atingindo a maioria, beneficiando a maioria das pessoas. E meu pai chegou a fazer o uso da químio, só conseguiu 3 sessões, e por isso eu fui em busca da fosfetanolamina. E consegui, de 5 dias, o INCA passou uma dieta para o meu pai quando ele foi para casa de tudo, menos carne de porco. Era a dieta dele, deixa ele comer tudo, porque ele só vai morrer em 5. Transformamos em 50. E é incrível, né? Porque é isso, na hora que você já está sem esperança, quer dizer, se a pessoa vai morrer de qualquer jeito, vale a pena tentar, né? Vale a pena tentar. A USP, ela afirma que essa pílula do câncer não é medicamento, que não há comprovação científica, apesar de todos os resultados positivos que se tem, ela afirma que não há comprovação científica de que ela efetivamente traga a cura. Os casos que a gente tem, como o caso do seu pai, na verdade, eles são um resultado que, pela ciência, não são considerados válidos como teste científico, né? Como é que a gente pode justificar essa questão? Em 1995, eu tenho documento ali, eu posso deixar com vocês para vocês anexarem para as pessoas que acompanham vocês. Em 1995, a Secretaria de Saúde, o Ministério da Saúde, designou o Hospital Amaral Carvalho para iniciar os testes. Eu tenho esse documento assinado do Ministério da Saúde dizendo, olha, o pré-clínico foi perfeito, teve resultado bom, vamos para o teste clínico em pessoas e preciso que faça um contrato da USP com o hospital. Eu tenho esse contrato firmado
em 1995, USP e Hospital Amaral Carvalho, onde tem três substâncias dela, uma delas é a fosfetanolamina, e a cláusula 9 desse contrato diz o seguinte: esse contrato pode ser quebrado a qualquer hora, a qualquer prazo, desde que por escrito. Portanto, enquanto não me mostrarem a quebra desse contrato, houveram os testes clínicos, em 1995. Então, aí a nossa sorte é o doutor Daniel, que está em cima desse, porque senão nunca vai aparecer esses resultados, né, desses testes. Que permita. Perfeito, eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo, vou dar uma paradinha e a gente volta para continuar falando aí sobre essa questão dos testes e ver que informações a gente tem, né? A afirmação que se faz é que os testes foram feitos em animais e eles, embora, né, mesmo com esse contrato, aí não sei se os testes pela USP, mas que eles foram feitos em células humanas, mas não nos humanos, de forma que isso possa garantir efetivamente a cura. Também queria entender com vocês o seguinte: há um entendimento de que essa pílula ela pode curar todos os tipos de câncer ou um tipo específico? Pode existir essa diferença? Qual é a diferença dela para os outros tratamentos, outras propostas de tratamento que estão aí nesse momento, né, caminhando e nos oferecendo esperança? Tá legal? Tá bom. Próximo bloco. Vamos para o intervalo. Cabeça pra cima. Hoje aqui a gente conversando sobre a polêmica pílula do câncer, né? Uma esperança que surge a partir do nosso próprio país, o que é um orgulho, motivo de orgulho para a gente, com certeza, mas esse assunto ele tem vindo com tantas polêmicas, né? Com tantas polêmicas. A gente estava falando, a USP diz que não é remédio. As pesquisas, segundo todas as indicações, elas foram feitas em células humanas, mas não em humanos, o que gera uma insegurança aí para o Ministério da Saúde de poder validar esse medicamento e efetivamente estar oferecendo ao público. Por que se contrapõe essa questão? Uma substância química, para ser transformada numa substância medicamentosa, ela precisa sim obedecer protocolos nacionais e internacionais. Então, nós temos os testes pré-clínicos, feitos em células, em ratos, alguns em animais de grande porte, e, para além disso, a fase clínica. Só que nós observamos todo um interesse obscuro para um segmento da indústria farmacêutica. Isso é um fenômeno mundial. A gente pode lembrar com o que ocorreu com o HIV no início da década de 90, onde a indústria liberou o AZT e reteve 2 terapêuticos poderosos, ganhou bilhões de reais. Isso está na mídia, vocês conseguem visualizar, resgatar isso. E 2 anos depois, liberou esses 2 medicamentos. E aí sim, o número de leitos dos hospitais começaram a cair. Existem sim testes pré-clínicos. Tá? Nós temos todos os testes pré-clínicos publicados em 15 revistas internacionais. Nós sabemos o rigor científico para você publicar um teste pré-clínico em uma revista internacional. Todas foram unânimes em demonstrar o efeito terapêutico da fosfetanolamina. Quanto aos testes clínicos feitos em humanos, houve uma busca desses pesquisadores. Nós temos isso documentado desde o ano de 1995. Um teste pré-clínico não custa menos do que eu falei, do que 30 milhões de reais. Então, é preciso o quê? Eu pegar 5 hospitais oncológicos, no mínimo, né, e começar o quê? Fazer um prévio cadastramento com critério rigoroso. O que aconteceu? O Ministério da Saúde, junto com a Anvisa, criou um grupo de trabalho e, por intermédio desse grupo de trabalho, tentou refazer o processo de síntese da fosfetanolamina. E também fizeram um teste sobre a toxicidade, descobriram que a substância é totalmente atóxica. 2, já descobriram que ela funciona sim, ela tem um poderoso terapêutico em ratos. Agora nós vamos iniciar os testes clínicos no estado de São Paulo, utilizando 5 centros oncológicos. Aí vamos parar para pensar. Um paciente que caminha pela medicina de evidência, faz uso de quimioterapia, radioterapia, cirurgias e visualiza na fosfetanolamina uma esperança, ora,
Existe no mundo inteiro um direito chamado direito de tentar a cura. É um direito internacionalmente consagrado. Nós não estamos defendendo aqui que a fosfetanolamina é a cura para o câncer. Seríamos levianos. Nós não estamos defendendo aqui o abandono dos tratamentos tradicionais. O que nós estamos defendendo é o quê? O avanço das pesquisas. E enquanto isso não é ultimado, que esses pacientes têm acesso sim à fosfetanolamina. O câncer, ele asfixia a dignidade da pessoa humana. O câncer traz dor. Nem a morfina, por vezes, tira a dor desse paciente. E qualquer um de nós, se estivermos numa situação dessa, nós vamos buscar uma via alternativa para melhorar a qualidade de vida. A gente não tem dúvida de que a evolução de muitos medicamentos, ela é pressionada, muitas coisas, que a indústria farmacêutica muitas vezes, né, tem a ver com esses processos e que os interesses acabam rolando de uma forma ou de outra. A gente tem absoluta convicção de que é preciso vontade política para fazer acontecer, né? E seria da maior importância que se colocasse foco, né, numa proposta ou num medicamento que já sinaliza aí possibilidades assim maravilhosas de cura, né, maravilhosas de cura. Mas é como o doutor falou, é preciso que se tenha responsabilidade com esse fato, né? Efetivamente que se tenha responsabilidade com esse fato. Porque, por exemplo, se tem alguma posição de que essa pílula ela possa ajudar em todos os casos de câncer, em todas as formas de câncer, ou tem formas específicas onde ela possa ter um efeito mais seguro? Celeste, hoje no Brasil é mais fácil você liberar um medicamento que causa câncer do que um que possa vir a curar. Isso é fato. Foi liberado agora há pouco tempo o agrotóxico, pesadíssimo, em tempo recorde. E ele causa câncer. Enquanto uma substância que pode vir a salvar você do câncer, pode vir. Veja bem, eu não estou falando que vai salvar. É essa burocracia toda. Então, a nossa luta tá nisso, é querer entender. Nós entendemos, nós sabemos o que acontece. Infelizmente. Não pode acontecer isso, mas, infelizmente, a gente não tem o que fazer. É contar com pessoas... com um intelectual alto, pessoas sérias como o doutor Daniel Macedo, porque se não fosse o doutor Daniel Macedo, eles teriam feito. O que está acontecendo hoje no Brasil, hoje, 2016, aconteceu em 1920 e em 1940. A mesma coisa. Descobriram, primeiro, desqualificar a substância, depois desqualificar os pesquisadores e depois arquivar a substância. Só que dessa vez a gente tem esse grande canal de comunicação que, como vocês. A gente se propõe a participar, a ajudar. Sim, ajudar a divulgar. A provocar reflexão, né? Porque é preciso que... muita gente já está dizendo que funciona. Muitas pessoas apresentam um resultado positivo. Agora, alguém tem que provar que não funciona para a gente poder limitar esse uso, né? Existe alguma... pesquisa, existe algum estudo que mostre efeitos colaterais? A USP diz, não é remédio, ela não cura a doença, mas existe alguma coisa que já mostre efeitos colaterais que prejudique o uso de forma que a gente diz, ela não faz bem, mas também não faz mal, para que se tenha, né, esse tipo de responsabilidade no uso? Vamos tomar por base, e não fugindo da pergunta, os quimioterápicos hoje existentes. Uma parcela desses quimioterápicos, além de todos os efeitos que nós conhecemos, o cabelo cai, a unha cai, impotência sexual, constipação, vômito constante, a dor passa a ser uma realidade. Um dos efeitos colaterais está, sim, nas bulas, óbito. Nós temos aí mais de 25 mil pessoas, aliás, mais de 40 mil pessoas que fizeram uso da fosfetanolamina, não veio um até hoje afirmar que ela causa um efeito colateral. Isso somente os testes clínicos irão dizer. Eu tenho ciência que não causa, pelo que eu já visualizei nos processos judiciais em curso no Brasil, onde os documentos são juntados e demonstram que uma diminuição abrupta dos marcadores tumorais, eu tenho certeza que isso não causa. Mas a certeza ela tem que vir pela ciência, a partir daqueles protocolos que eu informei. Perfeito, perfeito, né? Nessa sequência
da análise clínica, né, da pesquisa científica, normalmente são colocados talvez aí 3 etapas que eu estava buscando acompanhar, né, que é toda droga, ela tem que ser testada, ela não pode ser testada. Essa afirmação de que essa pílula, ela não foi avaliada em humanos e faltam pesquisas. Todas as pessoas que usaram essa droga e que mostraram cura, esses resultados, eles foram duradouros a ponto de se poder comprovar a eficácia de quem tomou o remédio ou foi um processo um pouco mais passageiro? Nós não temos essa radiografia, né? Tem muitos pacientes que depois do uso de 8 meses afirmam estar curados, né? Mas nós não temos essa radiografia. Seria necessário o quê? Pegar todos os processos judiciais, olhar documentação por documentação e um constante monitoramento desses pacientes. É de suma importância. O que nós queremos é o avanço dos testes clínicos com seriedade, com protocolos que sejam atendidos, sem o braço da indústria farmacêutica no início e no final dos testes clínicos. Isso é de suma importância. A gente sabe que substâncias promissoras, isso é um fenômeno mundial, são engavetadas sim pelos órgãos de regulamentação. Isso não há nenhuma dúvida. Tá? É importante destacar que existe um quimioterápico e os telespectadores podem verificar no sistema de busca na internet. Você coloca Caelix, na bula, na componente, está lá fosfetaleonamina. Isso é de suma importância. É só colocar Caelix, você vai ver assim a bula fosfetaleonamina. É importante destacar também que a Fiocruz, a gente tem isso documentado, aliás, tudo que eu estou falando eu tenho documentado. Eu estou representando a minha instituição, a Defensoria Pública da União, é uma instituição séria, é um órgão governamental, sou pago pela sociedade, então não seria leviano antes de sentar aqui no curso do meu discurso. É importante destacar que a Fiocruz afirmou o seguinte: a substância fosfetaleonamina sintética, ela é realmente promissora. No entanto, exigimos como condição para dar início aos testes clínicos a cessão dos direitos patentários. Eu tenho isso documentado. O que quebrou a indústria farmacêutica é porque já se sabe o valor de cada cápsula. Uma cápsula custa 9 centavos cada cápsula, né? A indústria farmacêutica ela ganha em torno de 100 bilhões de reais por ano só para manter a estrutura de radioterapia, quimioterapia e cirurgias. Então, não é conveniente para a indústria uma substância que já sinaliza, se não para a cura, que eu acredito, para uma melhora da qualidade de vida desse paciente. É importante destacar ainda, lembrando aqui, uma frase do Prêmio Nobel de Medicina de 2009, que agora não me vem à mente, que ele diz o seguinte: não interessa a cura de certas patologias porque não lhes são rentáveis. Essa frase ele falou dirigida à indústria farmacêutica. Eu não estou generalizando, eu estou falando que há segmentos dessa indústria que às vezes mata mais do que a indústria bélica, de que não há interesse em avançar com pesquisas clínicas em substâncias que são poderosas. A gente consegue visualizar isso em vários livros, você consegue ver isso em livros, essas denúncias que eu acabei de falar. É uma situação realmente crítica, né? Uma necessidade incrível da gente buscar medicamentos, buscar tratamentos inovadores para o câncer. No Brasil, existe 3 quimioterápicos, todos falam em testes clínicos, não tem testes clínicos. Existem 3 quimioterápicos brasileiros que não conseguem chegar na fase 3, porque morre todo mundo antes. Então, ele também não tem teste clínico. E, lógico, custa R$7 mil cada ampola, gera lucro, e aí não precisa de teste clínico. Eu perdi meu marido com câncer. E se eu tivesse a pílula do câncer num estágio semelhante ao do seu pai, independente do resultado, eu daria. Porque diante da falta de esperança, de um caminho onde você não tem mais o que fazer, a medicina já decretou, ter né? o que fazer é uma alternativa, né? Exatamente. É uma alternativa. Eu já preciso ir para o intervalo, eu vou para o intervalo, mas olha, eu queria dizer para você, antes do intervalo, o seguinte: hoje é dia, tá?
Daqui a pouco eu vou dizer, a gente já fez sorteio, já tem ganhador para essa Bíblia. Será que foi você? Será? No próximo intervalo eu conto. No próximo bloco eu conto, tá bom? Vamos para o intervalo. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Então, hoje a gente aqui conversando, né, tirando dúvidas sobre a pílula do câncer. E eu gostaria de conhecer a sua opinião. Manda sua resposta, aquilo que você pensa pelo nosso Facebook. Gostaria de saber, você acha que ela deveria efetivamente ser liberada? O Ministério da Saúde tem razão e deve manter aí isso sob um controle ou proibindo o uso dessa pílula até que as pesquisas sejam concluídas? Como você vê, gosto de saber a sua opinião, né? E aqui nesse bloco, e para a gente já poder ir curtindo essa alegria, queria dizer para vocês que quem ganhou essa Bíblia bacana, que todo mundo estava lá dizendo eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, quem ganhou foi a Scarlett Nogueira, né? E aí eu queria que a Scarlett mandasse para a gente uma foto dela, queria que ela dissesse onde que fica e manda lá o seu endereço, que é para a gente fazer chegar até você a sua Bíblia da Mulher, tá bom? Daqui a pouco tem mais, daqui a pouco a gente faz mais sorteio. Agora vamos curtir essa Bíblia e a Scarlett Nogueira, tá bom? É isso aí. Então, queridos, olha só. Estamos falando aqui da pílula, do câncer. Eu acho que a gente não tem muita noção ainda, né, se ela realmente pode atender a todos os tipos de câncer ou apenas a alguns tipos. Seu pai tomou esse medicamento por quanto tempo? 14 dias. 14 dias. Em 14 dias agora, ele teve resultado. No quarto dia ele já teve resultado, porque quem é paciente oncológico sabe que dormir é uma nova missão, você conseguir dormir à noite. Na primeira cápsula ele já conseguia dormir, conseguiu dormir 12 horas. E a minha luta foi a seguinte, quando acabaram essas cápsulas que eu recebi, que duraram 14 dias, eu recebi outra doação. De uma pessoa, de uma família que eu não conheço, recebi. Quando chegaram até mim, eram verdes e brancas. Eu desconfiei, chamei minha família e não tinha o que tentar. Entrei em contato até com um dos pesquisadores e eu ouvi dele e falou, Diego, existem pessoas que estão tentando produzir. Agora, se tem toxina ou não, não tinha o que tentar e eu arrisquei. No primeiro dia, o meu pai voltou ao coma hepático, de ficar alucinado. Só que como ele já estava voltando a tomar a morfina, porque nós cortamos a morfina durante 14 dias, e as pessoas que sentem dor sabem que isso demora, às vezes, meses para você conseguir cortar. Em 5 dias ele já não tomava mais morfina. Na segunda ou terceira cápsula das falsas, ele já começou a sentir dor de novo e começou a ficar muito alucinado. Parecia um drogado mesmo. Meu pai parecia um drogado. E não desconfiamos, ele veio a falecer. Eu denunciei na Polícia Civil, denunciei na Polícia Federal. Pessoas foram presas em Brasília por estar falsificando a substância. E quanto mais tempo demorarem para estudar essa substância do jeito que eles querem ou refazer, né, esses testes, isso vai continuar acontecendo e continua. As pessoas se aproveitam do momento de sensibilidade daquela família, daquele paciente e vendem. A minha continha farinha, na preliminar da perícia, tinha farinha e 18 toxinas capazes de matar uma pessoa saudável. As segundas, as falsas. As segundas, né? As falsas. E a verdadeira que deu todo o resultado do meu pai. Daí a importância das pesquisas, né? Para que a gente saiba a quantidade certa, a medida certa de aplicação disso, o tempo de tomar, que possa gerar um resultado duradouro, né? Que traga garantia disso. Essa pílula está só no Brasil, doutor? Sim, por hora ela é só no Brasil. Só no Brasil. Atualmente, o que acontece? O governador Geraldo Alckmin chamou os pesquisadores, eu estava presente, né? O governador, ele é médico, ele lecionou química durante 8 anos e ouviu do doutor Gilberto como é que funciona o processo. Né? Imediatamente, ele contratou um laboratório privado para fazer a rota de síntese e trouxe
para esse sistema FURP, que é uma fundação que vai fazer o encapsulamento dessa substância. Investiu R$1 milhão, né? Qual é a ideia? É pegar essas cápsulas e direcionar para 5 centros oncológicos, já para dar início aos testes clínicos, a partir do próximo mês. Então, uma coisa está em andamento. Ele acreditou por quê? Ele entendeu o processo e o seu secretário pessoal tem um cunhado que fez uso ele fez 13 sessões de quimioterapia. E ele afirmou para o governador o seguinte: olha só, governador, o meu cunhado ele prefere a morte do que a 4ª sessão. E ele teve acesso à fosfetanolamina. Hoje ele tem uma vida normal. A gente sabe que a sociedade médica ela é baseada na medicina de evidência. Então, eles são bastante céticos. Só que substâncias promissoras, como é a fosfetanolamina, a gente pode pegar como exemplo os estados norte-americanos. 21 estados norte-americanos alteraram as suas próprias legislações para permitir o uso de substâncias promissoras a pacientes terminais. Olha, quem teve câncer sabe, e o familiar também, que a doença escraviza não só ele, quanto o familiar. Então, é importante avançar rapidamente, cumprindo todos os protocolos. Mas o nosso medo ainda é a credibilidade desses testes clínicos. Mesmo tendo o governador aceitado esse desafio, é importante que esteja a presença de pelo menos um dos pesquisadores mentores da fosfetanolamina. É isso que eu ia lhe perguntar. O fato do governador estar envolvido e aprovando, né, esse encaminhamento e esses testes, se isso estaria sendo resguardado com todos os princípios técnicos, com alguém que entende do processo para garantir, para não chegar no fim da pesquisa ou desse trabalho e alguém voltar a dizer, mais ainda, falta, prolongando ainda mais esse tempo de análise, né, e de poder se ter uma oferta do medicamento para o público. Não temos essa garantia quanto à segurança e credibilidade, mesmo com a boa intenção do senhor governador, não há nenhum representante dos pesquisadores encabeçando esses testes clínicos. A gente tem que saber se aquilo que o paciente vai ingerir é realmente fosfetanolamina, se ele está sendo monitorado por médicos competentes. Então, isso é de suma importância. Essa garantia nós não temos. Inclusive, aquele que vai fazer a direção, né, que vai viabilizar a direção dos testes clínicos, já afirmou, já propalou que é veemente contra a fosfetanolamina. E aí a gente fica muito preocupado. E por que ele é contra? Ele é um famoso oncologista, eu não vou revelar o nome dele, é um famoso oncologista, né? Ele tem uma estrutura de indústria farmacêutica por trás, né? Faz a viabilização de quimioterápicos. Ele sabe dos efeitos terapêuticos, ele sabe que isso é um incômodo para ele, que a fonte de renda é a indústria farmacêutica, e para a própria indústria farmacêutica. E tem um detalhe nessa história que é muito importante. Os mentores da fosfetanolamina, eles fizeram um pacto de não ganhar dinheiro com essa substância. Eles não abrem mão de que a substância seja fornecida pelo Sistema Único de Saúde, gratuitamente ou a baixo custo. 2, isso está na internet, qualquer um consegue visualizar esse vídeo. O ministro Celso Pancera, no Senado Federal, então ministro Celso Pancera, ministro então da Ciência e Tecnologia, ele propôs que a fosfetanolamina fosse liberada como suplemento alimentar. E na hora os pesquisadores recusaram. Olha, como suplemento estaríamos ricos. Isso é ciência. Isso não pode ser vendido ao lado do açúcar mascavo de uma loja bastante conhecida, porque não se tem a segurança de controle de qualidade. Qualquer um pode colocar outra substância ali. Eles não abrem mão de que isso saia como medicamentoso pelo Sistema Único de Saúde. Então, isso acabou quebrando esse discurso do outro lado, de que os pesquisadores querem ganhar dinheiro, são charlatões, isso é IP rosa, isso é babosa, e não é nada disso, é ciência. Isso é muito importante destacar. Eu entendi que esse medicamento, ele, na verdade, essa substância, o que ela faz é gerar no nosso organismo uma outra substância, que tem um nome maior do que esse ainda. Então, a fosfetanolamina, ela gera uma outra substância, que é a
fosfatidi... um nome grande aí, que eu prometo colocar lá para você lerem. Eu também não me aventuro a falar. É demais, né? Muito grande, é complicado. E que esse outro produto, aí ele natural, né? Ele provocado no nosso organismo, ele vai eliminar a oxidação do organismo, permitindo regeneração das células, mesmo as células cancerosas, trazendo vida e renovando a vida e permitindo, então, a cura do câncer. No início você comentou sobre como que ela age, isso é para todos os tipos de câncer. Eu vou dar uma explicação que, doutor, eu não sou cientista, então eu estou ouvindo cientista renomado. Ele tem mais de 500 artigos científicos publicados, juntando todos os pesquisadores, passam de 2.000 artigos científicos publicados. E aí vem um médico com um artigo científico que não tem nada a ver com medicina, e critica eles e ganha uma potência absurda. Mas vamos lá. O doutor Gilberto sempre fala, só existem 2 tipos de células no planeta, a aeróbica e a anaeróbica. Se encontrarem outro, ele para as pesquisas e vai tentar estudar esse outro tipo. A substância fosfetanolamina só age nas células anaeróbicas. Para a química, ele é químico. Para a química, é uma célula anaeróbica, não depende do oxigênio para sobreviver. Para a medicina, é uma célula cancerígena. Se para a medicina é uma célula cancerígena, ele não tem nada a ver. A descoberta dele, o que ele desenvolveu, combate células anaeróbicas. Ou seja, se essa célula, recebendo essa substância, ela vai causa apoptose. A morte programada celular. Morte programada. O organismo não reconhece aquilo ali como uma coisa ruim, porque a mitocôndria dela está desativada. Quando ativou ela, que vem a sua defesa, o sistema imunológico, e ela causa a própria morte, né? A morte programada, a apoptose. Perfeito. Gente, como é que a gente pode ajudar, doutor? Como é que o povo pode ajudar? O que é preciso a gente fazer para que se desperte vontade política, vontade científica, política, científica, para que se ponha foco nessas pesquisas para trazer segurança no uso da pílula do câncer? Nós vivenciamos um momento extremado agora. Por quê? A fosfetanolamina, a única forma de se adquirir é pela via judicial, ajuizando uma ação individual. Eu recebo, em média, de 30 a 40 e-mails por dia de pessoas do Brasil inteiro desesperadas com seu ente querido na cama, no leito de um hospital, onde a morte se avizinha, e se avizinha de fato, né? Ao mesmo tempo, o Supremo Tribunal Federal, há pouco tempo, ele, em caráter liminar, declarou a inconstitucionalidade da lei que viabilizava a fosfetanolamina sintética. É uma decisão liminar ainda. Foi um 6-4, não foi um 10-1, é de suma importância. Os que votaram contra não tinham conhecimento da base fática. Então, o momento agora é de que toda a população que quer lutar pela vida e vê na fosfetanolamina esperança, que faça uma enxurrada de e-mails para o Supremo Tribunal Federal, para a Anvisa, façam as suas críticas para a AMB, Associação Médica Brasileira, e pressionem para o que? Startar esses testes clínicos com qualidade, segurança e credibilidade. Isso é de suma importância. Tivemos manifestações em todo o Brasil, teremos agora em São Paulo, no próximo sábado, e a população vai ter que ir para a rua, sim, se quiser lutar por essa substância de suma importância. Bacana, bacana isso. Perfeito. A gente já vai para o nosso último intervalo. Vamos para o intervalo e a gente volta para os nossos comentários finais. Tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. Isso aí, queridos. Hoje a gente está aqui, né? Nesse papel de provocação, de reflexão sobre a pílula do câncer. Uma esperança que surge a partir de brasileiros, que promete ou que se empenha aí num novo tratamento de cura do câncer. Ainda não se tem comprovações, mas se tem possibilidades muito claras. E aí a gente precisa, sim, caminhar na direção de análises, de estudos, de busca dessa comprovação científica. Vocês têm, assim, relato das pessoas que fizeram uso, por exemplo, como seu pai, e que elas tenham conseguido cura comprovada pelos médicos e que continuem vivas, uma vez que seu pai não... Missão total, várias pessoas. Existem várias pessoas, né, doutor? Várias pessoas que nós já encontramos. Se você olhar nas redes sociais, são pessoas que não têm por que
é falar que estou curado. Olha, tem aqui meu diagnóstico, fiz o uso da fosforamina pelo menos durante 8 meses, sinto-me curado, eu tenho uma qualidade de vida, estou andando, estou rindo, estou abraçando meus filhos. E isso é uma constante. Né? E são pessoas que não têm nenhum interesse financeiro nisso. Né? Então, nós temos muitos casos nesse sentido. Com comprovação médica? Então, aí com laudo acontece, médico? jamais o médico ele vai relacionar a melhora de qualidade de vida ao uso da fosforamina. Né? Então, o que temos é documentação médica que demonstra a diminuição dos marcadores tumorais, né? E outros parâmetros que demonstram que a pessoa realmente está muito boa. Mas jamais um laudo médico vai dizer que vai atribuir a uma melhora espontânea, vai atribuir a conjunção de um químico com a radioterapia, mas jamais vai se atribuir a isso. É que nem quando acontece um milagre, né? Que há efetivamente uma cura. Às vezes as pessoas têm muita dificuldade de reconhecer, acreditar, vão sempre desconfiar, né? E coisas dessa ordem. Mas muito legal a gente poder estar aqui num caminho tão promissor no nosso país, né? Existe algum abaixo-assinado, algum endereço eletrônico que as pessoas possam aderir a esse processo, ao abaixo-assinado, ou ir lá no endereço para se inscrever e para se mobilizar também, engrossar essa fileira de ativistas? Eu indicaria as pessoas entrarem no Facebook, é o principal canal que a gente tem utilizado, e escrever o nome difícil, fosfoetanolamina. E existem diversos grupos bem bacanas. Eu criei um canal também para me comunicar com as pessoas, para eu poder comunicar com elas, e boto todos os documentos, testes e toxicológico, tudo lá, que é o canal Fosfolife. Eu mandei até um videozinho para vocês um tempinho atrás, e tento centralizar tudo lá. Uma vez por semana eu estou atualizando esse canal do YouTube, para poder as pessoas ficarem por dentro das últimas ações que têm acontecido. E deixo bem ciente lá, deixo a galerinha bem informada. Bacana. Então, esse é o caminho. Além desse, nós temos o Instituto Fosfo. É só buscar também lá na internet. Pelo Facebook, você sabe o endereço, é só colocar Instituto Fosfo. Também tem minha página pessoal, o professor Daniel Macedo. Lá também a gente veicula documentos, as ações ajuizadas pela Defensoria Pública da União e o site da Defensoria Pública da União. Perfeito, maravilha. Queridos, muitíssimo obrigada pela presença de vocês, a possibilidade da gente aqui conhecer mais sobre essa polêmica toda, sobre a pílula do câncer, né? Nos sentimos honrados. Muito bom. Obrigado Sua mensagem final. A mensagem final é lutar pela vida, pela esperança. Essas pessoas, como eu já disse, eu recebo em média aí mais de 30 e-mails por dia. São pessoas desesperadas que têm um direito à vida. Né? Lutar pela cura é um direito internacional consagrado e espero que, ao final, isso tudo acabe bem. Isso aí, sua mensagem final. Um paciente oncológico não tem o tempo necessário de 5, 6, 7 anos para esperar teste clínico. Dê essa esperança a ele. Ele precisa disso. É isso aí. Esperança. Esperança é a palavra que está aí acompanhando, né, o tempo todo esses testes todos sobre a pílula do câncer. E talvez esperança seja a grande bandeira que deva estar ao lado da busca da cura através dessa pílula. Olha, não esquece, parabéns aí para a nossa querida que ganhou a Bíblia, a Scarlett Nogueira, que ganhou a linda Bíblia da Mulher. Parabéns, parabéns. Obrigada pela sua companhia também. E você já sabe, Cabeça para Cima termina sempre com boa música. E é assim que a gente termina hoje, deixando vocês com a Cleide Jane. Paz.